Bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito do Trabalho. Hoje nós vamos estudar fontes do Direito do Trabalho. Vamos dar continuidade ao nosso curso regular, tá certo? Nós estamos estudando a teoria geral do Direito do Trabalho. Vamos entrar hoje, então, nessa disciplina, nessa matéria tão importante que é a matéria de fontes, onde a gente vai estudar um pouquinho sobre como resolver conflitos normativos e sobre da onde vêm as normas que regem o direito do trabalho. Vamos comigo? Vamos juntos então. Fontes do direito do trabalho. Bom, meus amigos, fazendo aí uma breve introdução, o que é uma fonte? Como o nome já sugere, a fonte ela é a origem das normas jurídicas que compõem um ordenamento jurídico. O direito do trabalho ele é regido por uma série de normas, tanto normas que provêm dos particulares, como acordos coletivos, convenções coletivas, contratos individuais, assim como normas impostas pelo próprio Estado, né? As leis, os decretos, a própria Constituição Federal. Então, essa gama de normas compõe o chamado ordenamento jurídico. E o que está por trás dessas normas, o que dá origem a essas normas, é o que a doutrina aponta como fonte do direito. Tá ok? O direito em si, enquanto disciplina jurídica, ele próprio tem as suas fontes, o que é comum a todo o ramo do direito. O direito do trabalho não é diferente, sendo uma espécie do direito, o direito do trabalho tem suas próprias fontes que dão origem às suas normas. E é sobre isso que nós vamos conversar a partir de agora. A doutrina ela aponta a classificação das fontes de duas formas. A primeira é a fonte material, são as fontes materiais. E a segunda forma de se classificar as fontes é por meio das chamadas fontes formais. Então nós temos dois tipos de classificação: as fontes materiais e as fontes formais. O que é fonte material, meus amigos? Fonte material é aquela que aponta para a materialidade dos fatos, né? O que se desenrola nas relações jurídicas, o que dá origem, por meio ali daquelas relações jurídicas que já existem na prática do dia a dia, o que está sendo vivenciado pelas partes e o que dali surge como regramento jurídico. Então, as fontes materiais, elas não dependem necessariamente de uma solenidade para existir, diferente das fontes formais. As fontes formais, a gente pega o exemplo mais notório, que são as leis, né? Existem outras, nós vamos ver, mas as leis, por que a lei é uma fonte do direito? Porque, meus amigos, ela foi imposta pelo Estado, seguindo uma solenidade, seguindo uma regra, né? E a partir do momento que ela entra em vigência, ela passa a valer em todo o território para todos os que a ela se submetem. Então, ela é formalmente imposta, ela é formalmente reconhecida como uma norma, como uma regra a ser aplicada a todos. As fontes materiais não dependem dessa solenidade, né? Elas existem por si próprias, sem necessariamente serem impostas por alguém. Vamos para os exemplos que fica mais fácil, mais claro de compreender isso. Vamos então começar a estudar as fontes materiais. Temos basicamente alguns tipos de fontes materiais aí que são apontados pela melhor doutrina. Começando pelas fontes econômicas. Lembrando que nós estamos falando especificamente de fontes do direito do trabalho, tá bom? Na teoria geral do direito, quem já estudou, quem vai estudar ainda a teoria geral do direito, também existem as fontes, né, que são regramentos para o direito em si, enquanto disciplina macro, mas aqui nós estamos olhando especificamente para o ramo do direito do trabalho. Então, nas fontes materiais do direito do trabalho, nós temos as chamadas fontes econômicas, que são aquelas que deram origem às normas jurídicas em razão da economia. O que a doutrina aponta ali, por volta do século XVIII, com o fortalecimento do capitalismo, o surgimento ali da Revolução Industrial, onde nós tivemos uma exploração muito acentuada da mão de obra,
né? Que hoje, olhando para trás, com as normas que nós temos hoje, olhando aquele cenário lá, nós vimos aí nós vemos situações muito abusivas, né? Que os trabalhadores eles eram submetidos a jornadas excessivas de trabalho, por exemplo, né? Não havia nenhum tipo de preocupação com a saúde laboral, os funcionários, os trabalhadores, eles eram realmente explorados em jornadas de 16 horas, 18 horas por dia. Era comum o trabalho infantil dentro das indústrias, né? Então, olhando para trás, a gente vê o quanto evoluiu o direito do trabalho em relação ao que nós temos hoje, o que nós vivenciamos hoje. Muita coisa foi regulamentada por meio de leis, mas o que a doutrina aponta relacionado à fonte material é que essa relação jurídica que começou a ser desenhada lá na Revolução Industrial, com o capitalismo crescendo, se fortalecendo, dessa relação jurídica começaram a surgir normas que iriam regulamentar o direito do trabalho, tá? Então, as fontes econômicas são uma das fontes materiais que acabam regrando aí todo o ordenamento jurídico trabalhista. Continuando, nós temos as chamadas fontes sociológicas. O que é isso? Dessa própria situação aí que nós vivemos no século XVIII, com a exploração da mão de obra por meio da Revolução Industrial, né? As cidades elas foram sendo industrializadas, houve uma migração cada vez maior de pessoas do campo para os centros urbanos, e essa migração resultou na aglomeração de pessoas em centros urbanos. Essa aglomeração mudou a sociologia, mudou o relacionamento como as pessoas estavam acostumados naquela época, mudou completamente o cenário mundial. A realidade que nós vivemos hoje, os trabalhadores urbanos, sobretudo, é completamente diferente aos poucos trabalhadores urbanos que existiam antes desse momento histórico. Hoje é muito mais raro a existência de trabalhadores rurais, né? Há alguns anos atrás, alguns séculos atrás, era o contrário, era raro o trabalhador em centros urbanos. Na verdade, era raro se falar em centro urbano, né? Praticamente a atividade ela era ruralista como um todo. Então, essa situação jurídica baseada na matéria, baseada nos fatos concretos do que estava acontecendo na prática do dia a dia da sociedade, também é apontado como uma das fontes materiais para o surgimento de normas trabalhistas. Prosseguindo aqui nas nossas fontes materiais, nós temos as chamadas fontes políticas. E aí começa ficando muito mais palpável, né? Porque a gente vê esse tipo de manifestação política ainda hoje. São os movimentos sindicais, os partidos políticos que defendem os trabalhadores, organizações civis, dentre outras entidades que prezam aí pela defesa dos direitos dos trabalhadores. Também a gente verifica aí dessa manifestação fontes materiais que vão regulamentar todo o ordenamento jurídico trabalhista. Por fim, nós temos as fontes filosóficas, que que se fortalece muito por meio das chamadas das teorias antiliberais, né? Que é o contrário do capitalismo exacerbado, aquele capitalismo pelo próprio capitalismo, sem olhar para a dignidade da pessoa humana, sem olhar para a figura do trabalhador, olhando o empregado como se fosse uma mera ferramenta. Isso já foi superado. O momento que nós vivemos hoje não admite mais esse tipo de relacionamento entre empregador e empregado. Essa exploração exacerbada da mão de obra não é mais permitido hoje em dia, porque existe uma série de regramentos, incluindo regramentos de normas fundamentais, como a Constituição Federal, que inibem esse tipo de exploração, tá ok? Mas esses movimentos filosóficos deram então origem para essas normas que hoje são tão comuns no nosso dia a dia e são, portanto, fontes materiais do nosso direito do trabalho. Essa aí é uma figura, pessoal, uma obra de arte, né, uma imagem de um artista argentino famoso, que é o
Ernesto de la Cárcova, esse artista, ele pintou essa obra de arte aí que representa toda essa situação que nós comentamos aqui rapidamente a respeito da situação fática em que eram colocados alguns trabalhadores em relação à exploração da sua mão de obra sem controle, né? Exploração sem controle da sua mão de obra. Essa obra de arte se chama Sem Pão e Sem Trabalho, né? E fica aí a recomendação para que vocês busquem, pesquisem sobre a origem dessa obra de arte que retrata esse cenário dos trabalhadores. Nós temos aí a figura, aí tem uma mãe amamentando, né? Um pai, um trabalhador, chefe de família, olhando pela janela da sua casa, ao que parece ser um cenário de pré-industrialização. Tem ali algumas chaminés, o que indica ali a industrialização dos centros urbanos que estavam iniciando nesse momento. Isso é só uma breve reflexão aí para que a gente pense sobre a evolução do direito do trabalho ao ponto em que chegamos hoje. Vamos seguir aqui na nossa matéria, falando agora das fontes formais. Então entendemos o que são fontes materiais. São aquelas que se originam da própria experiência do dia a dia, da prática do dia a dia, em relação aos pontos que a gente verifica na matéria do dia a dia, tá bom? As fontes formais, de outra forma, elas também direcionam a aplicação do direito, mas elas não necessariamente se originam da prática do dia a dia. Elas podem ser impostas, claro, elas bebem também das fontes materiais para que elas se manifestem, mas elas, acima disso tudo, elas são a própria expressão do direito. Quando a gente pensa em direito, aqui no Brasil, onde o direito é positivado, quer dizer, o direito escrito, codificado, né? Quando a gente pensa em direito, a gente logo pensa em quê? Em leis, né? Em normas escritas, em regramentos, regulamentos, decretos. Tudo isso é fonte formal, porque ela passou por um processo de solenidade e foi imposta pelo Estado de forma coercitiva a todos, né? Então as fontes formais, elas são manifestações do direito propriamente dito. A doutrina ensina que existem algumas teorias sobre as fontes formais. Primeiro, a teoria monista, que diz que quem impõe unicamente é o Estado é que tem o poder e a competência para fazer surgir as fontes formais. No direito do trabalho, meus amigos, essa não é uma teoria muito aceita. O que se fala é mais nessa segunda teoria, que é a teoria pluralista. Por quê? É muito comum, e vocês com certeza já ouviram falar, de normas coletivas, convenções coletivas, acordos coletivos, né? E os contratos individuais do trabalho. Esses são alguns exemplos de fontes do direito, fontes formais do direito, que não têm a participação do Estado, tá bom? Então, o que essa teoria pluralista diz é justamente isso, que o Estado não é o único criador de fontes formais, tá? Outras entidades, outros centros de poder também podem eleger fontes formais para regulamentar o dia a dia do trabalhador e do empregador. Então vamos falar agora dos tipos de fontes formais. São basicamente dois tipos, as fontes autônomas e as fontes heterônomas. O que são fontes autônomas do direito do trabalho? As fontes autônomas são aquelas que decorrem dos próprios envolvidos ali na relação jurídica do dia a dia, tá? Então, quando eu falei ali atrás de acordo ou convenção coletiva, são exemplos de fontes autônomas. Quem faz esse tipo de fonte são os próprios indivíduos que estão ali embutidos diretamente naquela relação jurídica que está sendo regulamentada por eles próprios, tá? Então, fontes autônomas é isso. E fontes heterônomas, elas não decorrem diretamente desses indivíduos, daqueles que estão ali embutidos naquela relação jurídica que está sendo regulamentada. As fontes heterônomas, elas são impostas diretamente pelos estados, tá bom? Então é uma forma de classificar e diferenciar os tipos de fontes formais, muito comum na doutrina, e é importante que vocês tenham conhecimento disso e saber a diferença de uma e de outra.
Então temos exemplos aí de fontes autônomas, eu já falei, acordos individuais e os acordos e as convenções coletivas, os acordos coletivos também, e fontes heterônomas, como exemplo, temos a Constituição Federal, as leis, as medidas provisórias, os decretos, as portarias e por aí vai. Bom, agora a gente começa entrando num estudo aqui muito importante quando se fala em fontes, que é identificar o que que diferencia o direito do trabalho dos demais ramos do direito quando a gente analisa fontes, né? Quando a gente está nesse estudo inicial aí de fontes. Meus amigos, existe uma hierarquia que vem lá desde Kelsen, Hans Kelsen, quando elaborou lá a sua teoria pura do direito, ele trouxe uma contribuição muito importante aí para o estudo do direito enquanto a teoria geral do direito, né, enquanto disciplina própria, enquanto ciência jurídica, melhor dizendo. Essa hierarquia proposta por Kelsen é basicamente essa que está na tela aí, que eu vou começar a mostrar. A Constituição Federal está no ápice, ele imaginou uma pirâmide jurídica, né, como essa que está desenhada aí, e no ápice nós teríamos a Constituição Federal e todas as demais normas estariam subordinadas ao regramento da Constituição Federal, de forma que nenhuma norma abaixo dela poderia contradizer o que a Constituição instituiu. Então, no ápice lá nós teríamos a norma fundamental, que é a Constituição Federal. Depois nós teríamos as leis, os decretos, os contratos e por aí vai, né? Essa é uma visão básica aí do que é o conceito de hierarquia de fontes. O que é importante nós notarmos é que essa hierarquia ela funciona muito bem para praticamente todos os ramos do direito. Mas para o direito do trabalho, ela não segue essa rigidez toda, tá? Não existe essa rigidez, de forma que é possível que, por exemplo, diante de um caso concreto, nós tenhamos um contrato se sobrepondo à própria Constituição Federal. Isso é possível, Michael? Sim, isso é plenamente possível, tá? E está de acordo com um princípio fundamental do direito do trabalho, que nós estudaremos, que é o princípio da norma mais favorável. Se aplica ao caso concreto a norma que é mais favorável ao trabalhador. O trabalhador ele é tido como figura hipossuficiente na relação de trabalho, na relação de emprego. Por que isso acontece? Porque existe uma disparidade de forças entre a figura do empregador e a figura do empregado. Tá, ok? O empregado ele não está em pé de igualdade com o empregador. Em razão disso, que o direito do trabalho estabelece algumas normas, alguns princípios, melhor dizendo, que tentam favorecer o trabalhador, não é que vai sobrepor o trabalhador, vai colocar o trabalhador numa posição superior ao empregador, né? Não é isso. Esses princípios, eles visam colocar a figura do empregado em patamar de igualdade com o empregador. O que a doutrina chama de isonomia na sua faceta substancial, a isonomia substancial. Quando a lei fala lá que todos precisam ser tratados de forma igual, sem distinção, essa é uma isonomia que precisa ser levada a cabo, não pela sua formalidade textual. Tratar todo mundo de forma igual, às vezes, pode acabar gerando maiores desigualdades, né? Então, a isonomia na sua faceta substancial trata de ações afirmativas ao ponto de trazer para aquele que está em uma situação desfavorável um pé de igualdade, colocar ele no mesmo nível da outra parte, a fim de que eles possam ali conversar de igual para igual, tá? Por isso que a lei trabalhista, pessoal, ela é mais protetiva realmente, tá? Não tenham dúvidas disso, ela é mais protetiva em relação ao trabalhador, ao empregado, com certeza. Assim como, por exemplo, a lei de defesa do consumidor, né? Guardadas aí as devidas proporções, e é um outro ramo jurídico, mas essas leis visam proteger o consumidor, colocando ele em pé de igualdade com o fornecedor, o prestador de serviço. Aqui no direito do trabalho é a mesma coisa, tá? As leis trabalhistas elas visam dar um arcabouço jurídico importante para que o trabalhador não volte àquela situação de miséria que nós vimos ali, que foi retratada pelo aquele artista argentino que eu já falei para vocês aqui, o Ernesto de la Cárcova, tá bom? Ficar sem pão e sem emprego, né? Aquela situação deplorável que nós vivemos lá na Revolução Industrial.
Então é com base nisso que o direito do trabalho evoluiu como ciência jurídica para se chegar ao ponto que nós estamos hoje, e a Constituição Federal veda inclusive o retrocesso. Então, voltando aqui, na hierarquia das fontes, essa hierarquia que nós estamos vendo aí, ela é uma regra, ela se aplica ao direito do trabalho, ela só não tem a rigidez. Tá? O que é que vai depender do caso concreto ali? Vai depender de se verificar que no caso concreto uma determinada norma é mais favorável do que uma outra norma, e aí essa determinada norma poderá se sobrepor à outra, ainda que formalmente ela esteja aí numa hierarquia inferior. Entenderam? E aí começa a surgir um problema, que é como identificar e selecionar a norma que é mais favorável. Em alguns casos é muito evidente selecionar o que é mais favorável, em outros nem tanto, né? Em outros podem haver dúvidas e gerar conflitos ao caso concreto. Aplico nesse caso aqui o acordo ou aplico a convenção coletiva? Aplico o contrato individual ou aplico a lei? Aplico a Constituição Federal ou aplico a lei ou mesmo o decreto? O que eu aplico no caso concreto? Pode ser que, se nós temos aí duas normas diferentes regrando a mesma matéria, pode ser que nós encontremos aí um conflito de difícil solução. Então, por causa disso, existe, dentro do nosso estudo aqui de fontes, uma parte importante, que é o estudo das teorias que visam resolver esse tipo de situação. A primeira delas é a teoria atomista. Por que ela recebe esse nome de teoria atomista? Porque ela visa olhar para as normas jurídicas que estão ali em conflito como se fossem partes compostas por partes menores que remetem aí ao átomo, né? O átomo é a menor partícula, né, da matéria. Então, quando os defensores dessa teoria olham para as normas que estão em conflito, eles tentam identificar pequenos átomos, vamos colocar dessa forma, pequenos átomos de cada uma dessas duas normas, norma A, norma B. Tá? Então, ele vai olhar pequenos átomos da norma A, pequenos átomos da norma B, e vai verificar os mais favoráveis entre os dois, aqueles que são mais benéficos ao trabalhador, e vai aplicá-los de forma conjunta ao caso concreto. Então vamos dar um exemplo aqui. Imaginem que a norma A regulamente as horas extras de um determinado contrato de trabalho. Tá? Horas extras. Essa norma A fala que para aquele trabalhador específico, as horas extras serão pagas com um adicional de 70%. Tá bom? A lei diz que é 50%. Tá certo, gente? 50% é o que está escrito na CLT, o adicional de hora extra. Mas vamos supor que essa norma A venha com um adicional de 70%. É mais favorável que o que está na lei. Então, esse acordo coletivo é o que vai ser selecionado em detrimento da lei. Até aí tudo bem. Mas vamos supor que surja agora uma convenção coletiva dizendo que naquele mesmo caso concreto não é 70%. Naquele mesmo caso concreto se aplica 50%, como está na lei, a mesma coisa da lei, porém, aquele trabalhador ali, ele fará jus a um ticket de alimentação majorado. Vamos supor que aquele trabalhador que fez hora extra, ele vai ter direito a receber R$10 a mais do ticket de alimentação. Tá bom? Então percebam, nós temos uma norma A que diz que o adicional de hora extra é maior. Nós temos uma norma B que diz que o adicional de hora extra não é maior, é igual o que está na lei. Porém, ele tem um outro benefício, que é o ticket de alimentação de mais R$10 referente àquele dia que ele trabalhou com hora extra. Qual norma que eu vou aplicar ao caso concreto? O que é mais benéfico? Ele ter um adicional um pouco maior ou ele ter o ticket de alimentação dele maior em relação à hora trabalhada? E aí, meus amigos, o que é mais benéfico para o trabalhador? Percebam que nem sempre é fácil a gente resolver esse tipo de situação. Então vem a teoria atomista e fala o seguinte: não, nesse capítulo de horas extras nós temos um conflito aparente de normas. Nós vamos resolver esse conflito da seguinte forma: nós vamos pegar o que é melhor da norma A, ou seja, o adicional de 70%, vamos ficar com ele. Nós vamos pegar o que é melhor da norma B, ou seja, o ticket, alimentação, vamos ficar com ele. E no caso concreto, nós vamos dar para o empregado, então, uma norma que surge aí a partir da junção dessas duas normas aí, que diz que o empregado, daquele caso concreto, terá direito ao adicional de hora extra de 70% e o ticket de R$10, né, o ticket de alimentação de R$10.
Perceberam? É assim que a teoria atomista tenta resolver um caso como esse. Qual é o problema disso? É que isso acaba fazendo surgir uma outra norma que não é nem a norma A, nem a norma B, mas o operador do direito, seja o juiz, seja o parecerista, o operador do direito que está ali decidindo pela aplicação daquela situação, resolver aquele conflito ali, ele é que criou uma terceira norma, compreenderam? Então essa teoria atomista ela não é muito bem aceita em razão disso, porque ela não respeita nem a norma A, nem a norma B e acaba aplicando um terceiro instituto aí que foi criado pelo próprio operador do direito que estava ali tentando resolver esse conflito. Então, meus amigos, é uma teoria que é apontada pela doutrina, mas a gente não vê sendo muito aplicada no dia a dia no dia a dia forense, né? Porque ela tem as suas críticas ferrenhas aí pela própria doutrina. Uma outra teoria é a teoria do conglobamento. Então, o que é que diz essa teoria? Ela diz que não tem essa de ficar olhando para as partes minúsculas de cada um dos institutos ali. Vai se olhar para um todo. Aquele que for mais favorável como um todo é o que vai ser aplicado no caso concreto. Tá bom? Então, nesse exemplo que eu falei das horas extras aqui, o operador do direito que siga essa teoria do conglobamento, ele vai olhar para a norma do acordo coletivo como um todo, vai olhar para a norma da convenção coletiva como um todo e vai verificar no caso concreto qual das duas que é mais favorável e vai aplicar de acordo com a conclusão que ele retirar ali do caso concreto, tá bom? A teoria do conglobamento ela é subdividida em duas, que é a teoria do conglobamento total, que é essa que eu acabei de falar, olha para a norma como um todo, decide qual é a mais favorável e aplica essa. E existe a teoria do conglobamento mitigado, que se aproxima um pouco da teoria atomista. Essa teoria ela reza que, ao invés de olhar para a norma como um todo, o operador do direito vai olhar para os institutos que estão ali na norma. Não chega ao ponto de olhar as particularidades de cada instituto, entendeu? Os átomos, as partículas de cada instituto, não chega ao ponto da teoria atomista, porque senão dela nada se diferenciaria, certo? A teoria do conglobamento mitigado, ela busca olhar institutos. Então, nesse acordo coletivo, existem vários institutos que vão falar da jornada do trabalho, vão falar sobre os benefícios, e tem lá o capítulo falando das horas extras, que é um dos exemplos que eu citei aqui. No outro regramento, que é a convenção coletiva, do exemplo, seguindo o mesmo exemplo que eu dei, também haveriam ali vários institutos, inclusive o capítulo das horas extras. Então, na teoria do conglobamento, ao invés da gente aplicar ou o acordo coletivo ou a convenção coletiva como um todo, no caso concreto, nós iríamos aplicar os institutos que fossem mais favoráveis. Nesse caso específico, olharíamos então para o instituto da hora extra, tá? E aí iríamos aplicar o capítulo da hora extra que fosse mais favorável. Seguindo o exemplo, se nós decidíssemos que o acordo coletivo que prevê o adicional de 70% era mais favorável ao trabalhador, iríamos aplicar então, pela teoria do conglobamento mitigado, o capítulo da hora extra do acordo coletivo. Esquece o ticket de alimentação, não se aplica, não tem essa de misturar um com o outro, entenderam? Eu não vou pegar os 70% do acordo coletivo, mas o ticket da convenção coletiva e aplicar o caso concreto, porque se eu estivesse fazendo dessa forma, eu estaria seguindo a teoria atomista, e não é esse o caso, não é isso que a gente vê no caso concreto, no dia a dia. A jurisprudência ela aponta para a utilização maior da teoria do conglobamento mitigado, tá bom? Que é essa que verifica institutos. Então, nem 8 nem 80, é um meio termo. O conglobamento total, para a gente finalizar aqui e ficar bem claro, o conglobamento total pegaria o acordo coletivo como um todo ou a norma coletiva como um todo, tá ok? Esse é um dos extremos. O outro extremo é a teoria atomista, que é o que? Ficar pegando as particularidades do que é mais favorável em cada uma dessas normas e aplicando ao caso concreto. Esse é o outro extremo. Qual é o caminho do meio? O que é apontado aí como prática, como melhor prática, o que a gente vê sendo adotado pela jurisprudência e pelos tribunais aí pelo país afora? É o conglobamento mitigado, tá? Que não fica em nenhum dos dois extremos. Mas ao contrário, ele verifica os institutos que são mais favoráveis em cada uma das normas e aplica o instituto como um todo. Compreenderam? Então é isso.
Meus amigos, aqui chegamos ao fim então do nosso estudo de hoje. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha sido produtivo e continue me acompanhando aí que nós vamos nos ver na próxima aula seguindo no estudo aí da teoria geral do direito do trabalho. Um forte abraço, bom estudo para todos, a gente se vê na próxima.